Oi, gente. Hoje viemos falar sobre o atual estado do Afeganistão com as minhas colegas Ludmila e Pérola. O Afeganistão é um país sem litoral montanhoso, localizado no centro da Ásia, com 38 milhões de habitantes. Em 2019, a geografia do Afeganistão é caracterizada pelo relevo montanhoso, pelo clima desértico e pela escassez de espécies vegetais de grande porte. E o que é o Talibã? É um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da invasão soviética do Afeganistão, em 1979 até 1989, por estudantes que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. O Afeganistão, devido à sua posição estratégica, ele foi almejado por muitos países da região, sendo palco de muitas guerras durante muitos anos. Inclusive, no século XIX, ele foi apelidado com o nome de Cemitério de Impérios. Nos meados dos anos 70, o país vinha sofrendo com diversos conflitos políticos e golpes de Estado, devido principalmente aos dois polos da Guerra Fria. E na época, o governo que comandava o Afeganistão era de Partido Comunista e tinha o apoio dos soviéticos. E eles chegaram a enviar tropas para lutar contra os combatentes do movimento de resistência, que foram chamados de Mujahidins. E essa guerra ficou conhecida como Guerra Santa, devido por os combates serem não só por motivos políticos, mas também ideológicos, já que o governo socialista que comandava era um governo ateu, que aboliu muitas leis islãs da época, o que trazendo o contexto de modernização, que não agradou muito os islamitas, que eram mais conservadores, causando essa guerra, que durou até 1989, quando a União Soviética saiu do país, mas a Guerra Civil ela continuou até 1992. Em 1992, os soldados muçulmanos venceram e contra o governo socialista. E depois que eles venceram, a guerra não parou, infelizmente, né? Ela continuou, só que agora eram os muçulmanos radicais contra os muçulmanos moderados. Essas pessoas com ideais dos muçulmanos moderados, eles tinham uma política mais branda, que até trouxe uma pequena estabilidade nas regiões em que dominavam, o que não durou muito tempo, porque eles perderam para os islãs radicais, e inclusive deram origem ao Talibã futuramente. E essa guerra foi travada e teve fim até 1996, quando o lado radical venceu e o Talibã tomou o governo até 2001. E nesse período que o Talibã estava no governo, ele colocou leis muito autoritárias, como, por exemplo, as mulheres elas não podiam trabalhar, elas não podiam frequentar escolas, elas não podiam sair de casa sozinhas, apenas acompanhadas de algum homem da família, eram obrigadas a usar burca, que é uma veste que cobre o corpo todo. Os homens tinham que deixar a barba crescer obrigatoriamente, eles proibiram o cinema, a TV, a música, qualquer forma de entretenimento. E eles tornaram a tortura e a execução pública como uma prática. E, enfim, aconteceram muitas coisas que destruíram mais ainda a população. Até que em 2001, depois de um ataque terrorista à Torres Gêmeas nos Estados Unidos, feito pelo Talibã, os Estados Unidos declarou guerra contra o Afeganistão e começou a colocar tropas lá e derrubou o Talibã do poder e colocou outro governo lá. Até então, né, quando eles começaram a tirar essas tropas e deixando claro que o Talibã ele nunca deixou de existir, ele apenas ficou em escanteio por um tempo. Em 2001, os norte-americanos agiram contra o Talibã em reação aos ataques do 11 de setembro, se juntando à Aliança do Norte, uma organização desenvolvida pelo Afeganistão para unir a população e combater o grupo extremista. Naquela época, o Talibã, estão liderando por Mohamed Omar, controlava 90% do Afeganistão. Embora nunca tenha tido reconhecimento como governador pela Organização das Nações Unidas, da ONU. Os únicos países que reconheciam a autoridade dos talibãs eram a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Paquistão.
O Talibã voltou à capital do Afeganistão, Cabul, 20 após ser expulsos pelas tropas dos Estados Unidos. A retomada da cidade ocorre em meio à retirada dos militares americanos do país. Uma multidão de pessoas que tentavam fugir do Afeganistão lotou o aeroporto desde que o Talibã assumiu o poder no país. Algumas das pessoas que estavam na pista tentaram se agarrar à porta do avião, quando a aeronave já estava em movimento. De acordo com a agência Ariana, o jogador Zaki Anwar, que chegou a ser da seleção de base do país, caiu de um Boeing C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, e a morte foi confirmada pelo diretor-geral para os esportes. Ainda não sabemos qual será o desfecho desses acontecimentos, porém, podemos criar várias hipóteses de como será o seu fim. Entre eles, podemos destacar o Afeganistão ser dominado pelo Talibã, deixando a população afegã limitada em suas ações, os Estados Unidos enviarem novamente soldados para o Afeganistão na intenção de conseguir apaziguar a situação, as proibições de ações de mulheres e outras denominações nesse território se tornarem inacabável, ou até mesmo poderão juntar-se com outros países do Oriente Médio e mexer com a questão socioeconômica do mundo, pois o Oriente Médio é o maior produtor de petróleo, sendo um produto utilizado em todos os lugares. Existem várias formas dessa história acabar, e só conseguiremos descobrir quando o final chegar. Diante dessas situações, o Talibã se pronunciou sobre os direitos que as mulheres terão daqui para frente no Afeganistão. Disseram, abre aspas, os direitos das mulheres serão respeitados porque elas são a chave da sociedade. Elas poderão estudar e trabalhar, mas tudo deve ser feito dentro do que estabelece a lei islâmica. Fecha aspas. Nessa frase, a parte que eles falam, mas tudo deve ser feito dentro do que estabelece a lei islâmica, deve nos preocupar. Podemos ficar felizes por saber que as mulheres poderão estudar e trabalhar, porém a lei islâmica é algo muito rigoroso, podendo tornar-se pior o fato dessas mulheres poderem exercer essas ações. A luta contra a desigualdade de gênero no Afeganistão se torna cada vez mais presente. Devemos confiar e acreditar que um dia toda essa desigualdade acabará.